Ó, vamos lá, pessoal. Deixa eu recapitular. Então, fala toda modernização, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de revisão sobre as novas NRs, o conteúdo que nós vimos no ano de 2020. Agora, começando pela NR1, a norma mãe da segurança do trabalho, que saiu de 3 e vai chegar a 16 páginas neste ano, meus amigos. Somente 13 páginas de aumento a norma que trata sobre disposições gerais, que controla todas as outras. Então vamos lá. Se uma norma aumenta tanto de tamanho, é porque realmente tem muita coisa para a gente observar. Aí você pensa, Lucas, é lógico, veio o PGR. Ei! A norma tinha saído de 3 para 11 páginas, ou seja, ela já tinha aumentado 8 páginas de tamanho. 8 páginas de tamanho, sem falar em PGR. Isso significa que uma lei que aumenta 8 páginas tem muita coisa para a gente observar fora esse programa. Ele é importante, a gente tem que se atualizar, tem que entender a nova dinâmica, beleza. Mas fora ele, já tinha acontecido muita coisa, beleza? Então vamos lá. Antes de falar da norma, eu queria só comentar com vocês esse quadro para lembrar que essa foi a pior década econômica da história do Brasil, tá? A gente estuda lá nos livros de história a década perdida, lá de 1980, aquela coisa toda. Mas, ei, gente, 2010 a 2020 foi pior que aquela década perdida. Então, se as coisas não aconteceram para você ainda na segurança do trabalho, não se desespere. Tenha calma. Nós dependemos da economia. É lógico, tem pessoas que prosperaram mesmo nesse período. Parabéns. Com foco, dedicação, algumas circunstâncias, vocês conseguiram prosperar independente da crise. Legal. Porém, quanto mais empregos, quanto mais empresas, quanto mais a economia cresce, mais treinamentos, mais auditorias, mais EPI, mais PGR, mais PCMSO e por aí vai. Então, a segurança do trabalho, ela tem uma relação direta com o movimento da economia. De tal maneira que portas irão se abrir no futuro, afinal, pior década da história nós não vamos ter agora novamente, pelo amor de Deus. Nós podemos nem ter um aumento tão expressivo. Agora, outra década dessa, meu amigo, aí é o apocalipse, né? Aí é pra gente realmente desistir das coisas. Então, tenha calma, tá? Dias melhores virão. Uma pandemia, como a que aconteceu aí, não acontece todos os anos. As coisas vão melhorar no futuro próximo. Você que está aqui vendo essa aula, que está se capacitando, com certeza vai colher os frutos desse trabalho, beleza? Mas vamos lá. Ó, eu queria começar falando que a norma ela aumentou 8 páginas, sem falar do PGR, tá, pessoal? Porque o que acontece? Quando a NR1 foi publicada lá em 2019, o texto do PGR ele não estava pronto. Havia dúvida, por exemplo, se ele seria uma nova NR, por exemplo, a NR 38. Não estava definida a discussão sobre ele. Então, a norma já tinha aumentado 8 páginas de tamanho sem falar desse programa. Em março, o texto foi aprovado pela comissão tripartite e foi decidido que o PGR não seria uma norma nova. Ele seria incluído dentro da NR1. Então, é por isso que sai de 3 para 16 páginas no final das contas. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. A tela aqui para vocês, que fica melhor, tá? Deixa eu mostrar minha tela aqui para vocês.
Quem sabe faz ao vivo. Sempre consultem as auditoras pelo site da ENIT, tá, pessoal? É a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. É o site que é alimentado pelos próprios auditores fiscais. Então, sempre beba água da fonte. Às vezes a gente procura no Google, né? NR1, e pode acabar encontrando algumas normas que não estão totalmente atualizadas. Observem aqui que a gente tem dois textos, ó. Nós estamos gravando essa aula no dia 7 de janeiro, e o texto vigente é este aqui. É esse aqui. Que tem 11 páginas, pessoal. 11. Ele vai do item 1.1 até o item 1.8. O texto que vai entrar em vigor este ano de 2021 é esse texto aqui, ó, que tem 16 páginas. E observem que ele vai do item 1.1 até o item 1.9. E você se pergunta, Lucas, mas como assim? Aumentou o quê? Justamente, pessoal, ó, aqui e até 1.8, aqui vai até 1.9, pela entrada do gerenciamento de riscos ocupacionais, pela entrada do PGR. Só para explicar, tem duas NR1 lá, como é a norma antiga. Não. Ei, gente, a norma antiga, ela tinha 3. Olha como era. Morreu aqui a norma, olha. Muito geral. A Secretaria de Segurança do Trabalho é o órgão nacional. Cabe ao empregador, como tem aqui embaixo. Cabe ao empregado. Era muito simples. Ela não fazia jus ao fato de ser a norma mãe de segurança. Então, essa norma, que era que estava vigorando até 2019, ela saiu de 3 e veio para 11 páginas, sem falar de PGR. Pelo amor de Deus, meus amigos. Normativamente, observem que é outra coisa. Capacitação, tratamento diferenciado, digitalização das informações, treinamento EAD. E vai vir ainda também o PGR muito em breve. Beleza? Então, só para explicar essa situação para vocês que alguns profissionais acabam confundindo. Deixa eu apresentar novamente aqui a tela para vocês da apresentação. Então, vamos lá. Saiu de 3, vai chegar a 16. Essa agora é a estrutura dela. Muito mais robusta, não é só ordem de serviço, não é só deveres do empregador. Agora a gente fala, de fato, sobre uma norma mãe. Ela tem tudo para todas as empresas, independente do porte, independente do segmento que atuem, tudo que elas precisam saber está lá na NR1. Quero chamar a atenção de vocês, pessoal, já para um primeiro item aqui no campo de aplicação, que não é uma novidade, já existia na norma anterior, mas é válido a gente reforçar. Vamos ler comigo, pessoal. A observância das NRs não desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições que sejam incluídas em códigos de obras ou regulamento sanitário. Pelo amor de Deus, menino, que danado é isso aqui? Peraí, parou. A observância das NRs não... Ei, se desespere não. Não se desespere. Vamos traduzir? Vamos traduzir esse texto para o nosso português? Bom e direto? Sua empresa pode ser autuada, mesmo cumprindo com as NRs. Em resumo, é isso. Não precisa você ficar ali tentando, pô, a observância das NRs não desobriga do cumprimento. Em resumo, é isso. A sua empresa pode ser autuada, mesmo cumprindo com as NRs. O que significa que você precisa analisar o código de obras da sua cidade ou os acordos coletivos da categoria. Por exemplo, o meu amigo Tony lá da construção civil, pode ser que tenha alguma cláusula que o pessoal de Maceió
ganhou a mais das NRs. Pode ser que no Código de Obras de Recife tenha alguma cláusula maior que as NRs. Então, se na NR 18 fala que a distância máxima do trabalhador ao banheiro é 150 metros, Recife foi, peraí, meu amigo, 150 metros é para o Brasil. Ou minha amiga Giovana lá de Teresina, que, como diz o falecido espanto, Deus o tenha em bom lugar, é o estágio para o inferno. Você botar 150 metros de distância em Teresina, você vai matar o trabalhador, que o cara tá indo no banheiro toda hora. Se para pegar água potável a distância máxima é 100 metros, em Teresina me ajuda, o cara tá bebendo água toda hora, meu amigo. Então, por exemplo, lá na NR18, foi colocado que a distância máxima para beber água era 100 metros. O pessoal de Teresina, que tem um estágio para o inferno particular, o pessoal fez, gente, olha aqui no código de obra daqui, a distância máxima é 50 metros. Então, se você seguir apenas pelas NRs, mesmo cumprindo com elas, você ainda assim pode ser autuado pela fiscalização. É muito importante levar em consideração tanto o Código de Obra, como também as convenções coletivas de trabalho. A convenção coletiva, a gente vai encontrar no site Mediador, tá, pessoal? Você digitar no Google aí, Mediador MTE, você vai ter acesso a esse sistema. E lá você vai encontrar todas as convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho. Então, se você quiser saber, por exemplo, se os sindicatos metalúrgicos eles conseguiram alguma cláusula melhor de trabalho, você vai nesse site e descobre. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, porque eu vou fazer uma revisão. E eu repito que isso é um assunto que a gente tem lá no curso de atualização de rotinas de SST com as novas NRs. Tá? Inclusive, a gente está até fazendo, em breve, está divulgando um pacote aí para o pessoal do Modernização, que já conhece o nosso trabalho, vai ter acesso a esse curso também de uma maneira mais facilitada. Beleza, pessoal? É um curso que a gente dá em 16 horas, a gente trabalha todo o contexto de segurança jurídica com as novas NRs. Como você faz igual essa empresa? Para se defender e falar, aqui eu tenho gestão. Se acontecer um acidente do trabalho, cara lá do trabalhador, que é teimoso, que descumpriu o procedimento de segurança. Que eu já pedi 55 vezes para ele fazer o procedimento correto e ele não faz. Então ele tem que se responsabilizar. Eu não posso amarrar o cara e impedir ele de trabalhar. Eu tenho que fazer a minha gestão até onde eu posso. Agora, no final das contas, a decisão de fazer segurança ou não é do operador, caramba. É do trabalhador. Eu posso ter o treinamento que for. Posso ter a conscientização que for. Se o procedimento, poxa, paciência. Então, o objetivo é justamente deixar a sua empresa protegida nesse período de novas NRs. Lá a gente aborda conteúdo de atualização, né, certificado, direito de recusa, procedimento de emergência, como também de implantação de novas rotinas, tudo com a NR1. Beleza, pessoal? Deixa eu só, acho que tem deixei alguma janela aberta aqui, tá me atrapalhando. Tá? Ó, acabei de ver aqui também que tem o Tony perguntou o prazo do início da vigência. Beleza, Tony? O que acontece, ô Tony? A NR1 foi publicada lá em julho, aumentou 8 páginas, beleza? Depois veio o PGR. Então, a NR1 está valendo, toda ela já está valendo, mas
O PGR vai entrar em vigor em agosto, agora deste ano. Tá para ser oficializado, né? A princípio seria em março, mas houve a pandemia aí, eles vão estar adiando para agosto, provavelmente. Então, em agosto é o PGR, tá, Tony? A NR1 já está valendo. Mas vamos lá. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Então, a implantação também disso aí. Vamos ver cada um deles, pessoal. Vem comigo. Certificado de treinamento. Gente, olha aqui, gente. Se acontece um acidente do trabalho, a primeira coisa que se pergunta é: o cara tinha capacitação para fazer essa atividade? Trabalhador cai do andame. Pô, a primeira coisa que se pergunta: ele tinha capacitação para trabalhar em altura? Trabalhador perde uma mão, fica amputado mexendo numa máquina. Ele tinha capacitação para operar essa máquina? Da maneira que certificado de treinamento é uma prova básica, muito sólida, juridicamente. Se você erra nesse passo, cara, você não vai conseguir reverter isso aí. Se você não consegue provar que ele estava capacitado para fazer aquela atividade, aí a culpa é da empresa. Porque João da Silva, que é servente, ele não sabe nem que existe norma regulamentadora 35, meu amigo. Então, é a obrigação da empresa você chegar para João e falar: João, vamos fazer um treinamento 8 horas em NR35? E leva o João para se capacitar. Então, certificado de treinamento são uma prova muito sólida juridicamente. Nós precisamos tomar cuidado com isso e eles foram atualizados. Talvez o documento que você esteja trabalhando agora, ele não tenha validade jurídica. Vamos comigo? Ó, observe. O que acontecia? Primeiro, o que acontece? Né? A norma trouxe esse item aí, ó, item 1.7.1.1. O certificado, para que ele tenha validade jurídica, para que ele esteja de acordo com as NRs, ele precisa ter tudo isso aí. Todos os certificados, NR10, NR12, 18, 20, 33, 35, todos os certificados de treinamento tem de ter isso aí. Lucas, por que isso? É simples. Algumas NRs informavam e outras não. Então, por nada a NR35 estava falando. Ao término do treinamento deve ser emitido certificado. A NR33, uma cópia do certificado deve ser entregue ao trabalhador. Isso vinha sendo repetido. Na hora de modernizar e fazer com que a legislação seja mais aplicável, o pessoal parou e peraí, gente, peraí. O pra que tá colocando isso em toda norma? A NR1 é mãe. Ela serve para todo mundo. Então, a gente tira de todas as demais, observe aí que esses itens foram revogados pela portaria 915, que é justamente a portaria que atualizou a NR1. Beleza, pessoal? É justamente a portaria que atualizou a NR1. Vamos ver novamente aqui. Eu gosto de mostrar, para você entender com mais clareza. Eu gosto de mostrar para você entender com mais clareza. Ó, observe aqui comigo. Portaria 915, ó. É justamente a portaria da nova NR1. É a mesma portaria que revogou isso aqui, ó. Olá, turma. Então o pessoal entendeu isso. Pô, não tem para que a gente ficar repetindo, gente. Não tem para que a gente ficar repetindo. Colocou na NR1,
serve para todo mundo. A cópia do certificado deve ser entregue ao trabalhador, independente se ele fez NR10, 12, 18, 20, 33, 35. A harmonização facilita. Me ajude. E vamos voltar. Então, foi por isso que esse item veio para NR1. Qual é o cuidado que a gente tem que ter, meus amigos? Temos que ter cuidado porque trabalho em altura é uma das principais causas de acidente e morte do trabalho. Se teve acidente e teve morte, consequentemente vai ter indenização. Vai ter justiça no meio. E o que aconteceu com o certificado de R35, eu quero que vocês me digam aí. Nesse momento, o pessoal que está acompanhando o vídeo aqui, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo. Olha para o item 35.3.7 e olha para o item 1.7.1.1. Qual é a diferença, pessoal? E dou-lhe uma, e dou-lhe duas, e dou-lhe três. Isso mesmo, eu consegui ler teu pensamento. Parabéns, garoto. Tá aqui, ó, vamos fazer junto, vamos sublinhar junto. Vamos sublinhar junto, gente, ó. Assinatura do trabalhador. Assinatura. Esse item é novidade. Deve ser emitido certificado contendo o nome. E agora, com a NR1, é necessário o nome e a assinatura. Porque isso dava muito motivo para fraude, gente. A empresa pegava um PowerPoint igual esse que você está vendo aí e colocava assim: certifico que Lucas Alexandre foi capacitado em NR35. Lucas Alexandre, que é um ajudante de pedreiro, nem sabe que tinha que fazer esse treinamento. Nem sabia que era obrigatório. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, nos documentos da empresa, ele estava treinado. Então, entendeu o quê? Não, gente, a gente tem que pedir a assinatura do cara, pô. Tem que pedir porque agora ele tem que confirmar. Não, eu fiz o curso. E se o certificado foi mentiroso, foi fraudado, aí o cara também foi cúmplice. Ele assinou. Ele fez parte da malandragem. Então, o certificado de RT5 é uma prova jurídica muito importante, porque se ele cair de altura, a primeira coisa que se pergunta é se ele era capacitado para trabalhar lá em altura. Esse certificado antes não tinha assinatura do trabalhador e agora tem que ter. Eu fiz um curso aqui início do ano passado, em 2020. Excelente curso. Excelente. Um centro de treinamento top. O cara que ministrou o curso participa da revisão da ABNT. Na prática, no real, eu estava capacitado na NR35. Mas juridicamente, observe, o certificado não tem minha assinatura em canto nenhum. Se esse certificado não tem minha assinatura, ele não tem validade jurídica. Observe o problema, senhoras e senhores. A prova mais básica que você tinha, você perdeu. Aí é causa ganha contra a sua gestão de SST. Repito, esse é um curso delicado, né? Afinal, vai parecer em alguns momentos aqui que eu estou contra o trabalhador. Vocês que me conhecem sabem que não é nada disso. Se está alguém que preza pela segurança do trabalho e pela convivência harmônica, para que a gente se desenvolva
sem deixar um rastro de mortes e de sangue no trabalho, sou eu. Mas eu também não acho justo você ter uma excelente gestão, o cara ter uma excelente capacitação de trabalho à altura, mas esse certificado não ter validade. E na hora da justiça, tua empresa vai pagar 50 mil de indenização, tua gestão foi por água abaixo. Então tomem cuidado com o certificado de trabalho à altura, tá? Com todos, na verdade. Mas especialmente à altura, porque ele tem, estatisticamente, um alto índice de acidentes. Passado o primeiro ponto, vamos pro próximo. Vamos pro próximo, gente. Direito de recusa e procedimento de emergência. É isso aí, danado esse que apareceu aí, Lucas. Observe o item 1.4.4. Leia comigo a linha D e E. Todo trabalhador, independente da função, deve receber informações sobre procedimento de emergência e procedimento a serem adotados com os itens 1.4.3, que é o item de direito de recusa. Tá? Então, ele deve receber informações sobre quais devem ser os procedimentos de emergência e deve receber informações sobre o direito de recusa. Vamos com calma. Eu sei que nessa hora você já se agoniou, mas que procedimento é esse? O direito de recusa não funciona. Bom, sua cabeça está fervendo aqui a me contestar. Vamos com calma. Respire. Direito de recusa. Vamos por partes. Por que você deve fazer isso? Gente boa, tu precisa provar na tua gestão que o trabalhador não foi forçado a fazer essa atividade. Seja espaço confinado, trabalho à altura, trabalho com eletricidade, máquina de equipamento, você precisa comprovar que o trabalhador ele podia se recusar a fazer atividade, gente. Eu mostrei para ele o que ele devia fazer caso não quisesse fazer essa atividade, porque estivesse achando ela muito perigosa. Nessa hora eu já entendi. Você para o vídeo e fala: esse cara tá conversando água. Direito de recusa não se existe. Pelo amor de Deus, 14 milhões de desempregados. Precisando do serviço. O engenheiro doido para entregar a obra. O cara vai dizer: não, eu não vou fazer atividade porque eu não estou achando a atividade segura. Pelo amor de Deus, o engenheiro vai dizer: então vai não, tchau e benção, e vai vir outro fazer. Gente boa, entenda o que eu estou querendo te falar, homem. Se esse direito de recusa funciona ou não, é outro departamento. Nós temos que trabalhar para que ele funcione. A nossa gestão tem que trabalhar junto com a diretoria para dizer assim: olha, se ele quiser se recusar, ele pode se recusar. Nós devemos fazer isso. Porém, independente dele funcionar ou não, você precisa passar essa informação pro cara. O cara tem que saber que tem esse direito. Sua parte, enquanto profissional de seu trabalho, é passar isso para ele. O que ele deve fazer? É um relato por escrito? Deve comunicar ao supervisor? Deve registrar uma foto e vídeo? Se ele não tiver sido confortável para executar a atividade, o que ele faz? Sua parte você fez, amigo. Agora, se o supervisor, se o engenheiro, se a diretoria vai seguir isso ou não, aí é com eles. É com eles. Sua parte de gestão você fez.
Tem que ter isso formalizado. O trabalhador não foi forçado a executar a atividade. Você, pelo menos, fez sua parte para evitar isso. Aí eu trouxe a imagem que é a famosa fusão, né? A gente vai fazer uma fusão agora para... Quem acompanha Dragon Ball sabe, né? Aí vem uma fusão, meu amigo, que sai um gigante daí. Sai um gigante, que é justamente a gestão de incidentes, meu. Observa comigo. Se você mostrou para ele como ele deve seguir para solicitar o direito de recusa, e se você tem uma caixinha como essa aí, que é para o trabalhador comunicar incidentes, para ele comunicar melhorias, algumas empresas têm urna, né? Tem a urna lá para o cara colocar uma sugestão. Se você implementa essas medidas, você está claramente comunicando para a justiça que você tenha políticas de comunicação com o trabalhador para que, se ele verificasse alguma situação insegura, você corrigisse. Sua empresa faz gestão de incidentes. Tem mecanismos para ele comunicar irregularidade. O técnico não é onipresente, cara. O técnico não está 24 horas no campo, não. Ele não tem como saber todas as atividades, acompanhar todas as atividades 8 horas por dia. Mas a gente tem mecanismo, porque já que eu não posso estar em todo lugar toda hora, o cara me informa aqui na caixinha o que é que ele viu de errado e eu vou lá e corrijo. Se você faz esse combo de direito de recusa e gestão de incidentes, olha, nós comunicávamos o trabalhador. Nós temos uma política muito aberta para que ele relatasse qualquer não conformidade. Tá entendendo qual o jogo? Aí, beleza, você fez a primeira parte, passamos a segunda. Procedimento de emergência. Aconteceu um acidente no trabalho. O que você deve fazer? Ou melhor, o que o trabalhador deve fazer? Não, abrir a CAT não, homem. Abrir a CAT vai fazer isso depois. Já passou o calor do momento. Tá no ar-condicionado lá no computador e vai lá e abre a CAT. Eu quero saber agora. Agora, o cara tá lá no chão caído, ó. Tá lá, sangrando. E aí, o que é que faz? No calor do momento. Me responda. Quem eu comunico primeiro? Eu chamo o primeiro técnico, eu chamo o supervisor. Tá lá, aconteceu o acidente agora. Como é que eu faço? Como é que vai ocorrer a saída do local? Vai ser veículo da própria empresa? Vai ter que chamar o SAMU, a ambulância? Tem brigada de emergência? Tem rota de fuga em caso de incêndio? Já tem um local certo para levar esse cara? Ah, nós vamos decidir isso na hora, gente. Na hora que aconteceu o acidente, uma pressão emocional absurda, que é uma situação dessa. Nós vamos agir sob pressão para definir tudo isso? Aí na hora vai levar para o hospital, pega trânsito, pô, tem um hospital aqui do lado para levar, pô. Na hora lá o pessoal, pô, o cara não, sabe, não conhecia bem o caminho, o motorista, botaram dentro do carro, levaram lá pro Getúlio Vargas, pô, tinha o Miguel Arraes aqui do lado para levar. Para onde ele deve ser encaminhado, o trabalhador em caso de acidente? Essas informações devem ser repassadas ao trabalhador. Tanto em treinamento como em DDS, como também em documento. Eu recomendo que seja na ordem de serviço, porque é seletista, pô.
A justiça ela não conhece, o juiz do trabalho ele não conhece sobre todas as NRs. Mas ele sabe que tem que ter ordem de serviço. Ele conhece a CLT. Ele não conhece as 37 NRs, 35 hoje em vigor, não conhece as NRs todas completas. Mas a CLT ele sabe. Que lá no artigo 57, o empregador tem que instruir o empregado através de ordem de serviço. Então, se você passa isso em DDS, assinado pelo cara, comprovando que ele estava presente quando você passou essa informação. Quando você pega a ordem de serviço assinada pelo cara, informando o procedimento de emergência, informando ele de recusa, você forneceu todo o suporte adequado para que o acidente não ocorresse. Você forneceu tudo isso. Lucas, eu vi que é todo trabalhador. Pô, caramba, para fazer isso em todo trabalhador, cadeira de recusa de paciente, pô, vai demorar pra caramba a empresa. Aí trabalho do caramba. Ei, relaxe, homem. Faça um plano de ação, vá por poucos. Não queira ganhar o mundo, não. Quais são as atividades mais críticas da sua empresa? Pronto, começa por elas. Atualiza esse trabalhador. Daqui a um mês vai para outro. Você vai fazendo por parte. Mas precisa ter isso, gente. Pô, o auxiliar administrativo lá que fica só no escritório, pô, o cara fica só no computador, no passado, deixa ele por último. Mas tem que ter. Mas tem que ter. É um ponto muito forte que as novas NRs trouxeram. Beleza? Passamos. Outra novidade. Assinatura digital. A assinatura digital, gente. Nós precisamos falar sobre assinaturas digitais na segurança do trabalho. A gente trata em detalhes melhor lá no curso, como é que faz, como é que assina, mas não tem mistério. Tá? Se você entrar em contato ou com o RH ou com a contabilidade da sua empresa, eles já estão acostumados com o certificado digital há muito tempo. Tá? Porque eles enviam informações para o social, para enviar para o social tem que ter certificado digital. Sua empresa já tem esse certificado. Se essa palavra é novidade para você, não se preocupa. É novidade para você em todo o Brasil. É para muita gente novidade. Mas, para essa categoria de profissionais de contabilidade e RH que lança informações para o social, eles já estão bem familiarizados com isso. Lucas, qual a importância disso? Portaria 211, meus amigos. Vamos abrir junto, vamos abrir junto, vamos lá, vamos. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Beleza? Portaria 211. Deixa eu abrir com vocês aqui. Vou apresentar a minha tela. Portaria 211. Abril de 2019. Dos documentos de segurança do trabalho. Beleza, pessoal? Dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônica dos documentos de segurança do trabalho. E antes não tinha isso, não. Raciocine comigo. Lá em 2000, todos os documentos eram em papel. Agora que a tecnologia pipocou, pelo amor de Deus, gente, até 7 anos atrás, 8 anos atrás, meu celular ele passava uma semana carregado. Hoje eu dou 3, 4 cargas num dia. 7, 8 anos atrás, eu só utilizava meu celular para ligar e mandar mensagem.
Hoje é um computador na minha mão. É coisa recente. Da mesma maneira como antigamente era só papel. Hoje é tudo no computador. Então a gente precisa regulamentar essas informações no computador. Volto para cá, ó. É considerada válida a utilização de certificado digital dos seguintes documentos. Então, pode utilizar isso aí: PCMSO, PPRA, PGR, PCMAT, PPR, AS, ó. Tudo isso pode ser assinado com certificado digital. Aí você fala assim, Lucas, pode. Eu entendi a sua ideia. Isso é uma novidade. Então a lei fez o seguinte: olha, temos que regulamentar isso aí. É possível colocar o documento no computador também, pô. É possível assinar lá, em vez de assinar manualmente, imprimir e assinar manual, eu posso assinar com o certificado digital da empresa. Fiz o meu PCMSO aqui, não preciso nem imprimir. Posso garantir validade jurídica a ele do computador mesmo. Posso. Mas será que é obrigatório? Vem aqui comigo. Artigo 3º. A forma de assinatura, guarda e apresentação de documentos prevista no artigo 1º, esse artigo aqui, ó, de todos esses documentos. Essa forma é inicialmente facultativa, inicialmente opcional, tornando-se obrigatória nos seguintes prazos: 5 anos para ME e MEI, 3 anos para EPP e 2 anos para as demais empresas. Isso significa que 11 de abril de 2019, 2 anos, 11 de abril de 2021, as grandes empresas precisam ter esses documentos assinados com certificado digital. Obrigatório, gente. Obrigatório. Se você trabalha em uma grande empresa ou presta serviço para ela, esses documentos precisam estar assinados com certificado digital. Só ter no computador um PDF não é suficiente para te proteger juridicamente. Olha a informação. Mas vamos seguir que tem coisa para a gente ver ainda. Então, nós precisamos assinar os documentos com certificado digital. Comece de agora que vai te evitar problema lá na frente. Passamos. Treinamento EAD. Estamos chegando perto do fim, tá, pessoal? Estamos chegando perto do fim. Treinamento EAD. Esses dias eu fiz uma postagem lá no Instagram, né? O treinamento EAD não é curso online, gente. Não é você botar no Google treinamento de NR35, comprar o curso, colocar o trabalhador para assistir, que isso vai estar sendo suficiente. Observe aqui comigo o que diz o item 1.7.9. Leia aí enquanto um copo d'água. Já acabou, inclusive.
Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade EAD desde que sejam atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica. Tem que ter projeto pedagógico, gente. Olha a quantidade de coisa que tem que ter aí. Tem que ter, observa o item 4.7.1, o penúltimo aqui. 4.7.1, tem que ter registro de acesso, o log dos participantes, saber onde ele clicou, quanto tempo ele passou em atividade na tela, para garantir que ele não botou um play e foi no banheiro e deixou o curso rolando para dizer que estava cumprindo a carga horária. Tem que ser realizado em um ambiente virtual de aprendizagem. Ou seja, para que esse treinamento EAD tenha validade jurídica, ele precisa preencher uma série de requisitos. E não simplesmente botar no Google certificado de R35. Tal. Esses dias eu recebi uma documentação de um terceirizado que tinha feito isso. Ele viu lá, treinamento EAD, pronto, botou no Google e veio apresentar. Falei, gente, esse certificado aqui não tem validade jurídica. Eu não, era de NR35, né? Eu não posso aceitar esse certificado, porque se seu trabalhador sofre um acidente, eu não tenho nada. Eu não tenho como provar que ele era capaz para fazer isso. Ah, mas eu vi na internet é 8 horas. Sim, cara, se ele botar 4 horas, tu não vai comprar, não. Eles são besta. Se ele botar treinamento de NR35, 4 horas, tu não vai comprar. Porque tu sabe que é 8 horas. Só que nessas 8 horas tem que ter a parte prática. Não pode ser totalmente AD. Sem contar que esse curso nem tem os requisitos aí previsto pela norma. Aí você gastou dinheiro e gastou tempo, negócio que não tem validade porque não se atentou direito à norma. Pode, treinamento EAD, foi lá e achou que podia. Não é assim. E aqui eu quero utilizar minha experiência para te fazer um alerta. Cuidado com os treinamentos EAD no dia de hoje. Porque observem o que diz o item 1.7.9.1, gente. O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade EAD desde que esteja previsto em NR específica. Ou seja, a norma foi até avançada aqui, né? Que ela já está trabalhando com a tecnologia avançada, simuladores, realidade virtual. Ela já está indo até mais na frente ainda. E vai ser possível ali a gente fazer o conteúdo prático EAD. Através da tecnologia que está num negócio aí que eu até tenho medo de onde é que nós vamos parar. De vez em quando bate uma apreensão aí que o negócio está maluco. Mas, enfim. O que quer dizer com isso é que é o seguinte. NR35, NR33, NR10, tudo isso exige parte prática. Tudo isso exige parte prática. E em nenhuma dessas normas vem falando que a parte prática pode ser EAD. Ou seja, certificado EAD dessas normas não tem nenhuma validade jurídica. Porque não é colocar o cara numa mesa e falar de trabalho à altura. Tem que ter um espaço apropriado, tem que ter um centro de treinamento apropriado para isso, para ele fazer a parte prática. De tal maneira que, se você receber treinamentos EAD dos seus terceirizados, ou em algum momento pensar em fazer para os seus colaboradores, você tem um passivo jurídico aí enorme, meu amigo. Corra disso.
Eu falo dos terceirizados porque a contratante é responsável por isso, né? Se você não verifica as documentações do seu terceirizado, na hora que vier a bomba chiando, a sua empresa também vai ser responsabilizada por isso. Eu falo mais detalhes sobre isso lá no curso, né, sobre a gestão de terceiros. Mas, em resumo, a empresa vai ver um terceirizado aqui com 10, 15 empregados. Se ele der 50 mil de indenização para um terceirizado, ele quebra a empresa. Se ele der 50 mil para uma contratante, uma empresa maior, muitas vezes milionária, ele não quebra a empresa. Ele divide a responsabilidade junto com a contratante. Você tem obrigação de monitorar todas as documentações dos seus terceirizados para garantir que, caso venha acontecer alguma coisa, a sua empresa não tenha sido responsável por isso. Para garantir que a sua empresa fez a sua parte em fiscalizar os terceiros. Beleza? Então, isso a gente vê mais detalhes lá no curso de atualização de rotinas. Em breve nós teremos novidades aí para vocês, mas eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes na aula. Espero de alguma forma ter agregado valor para vocês, entregado um conteúdo que vai ajudar você a fortalecer a sua segurança jurídica em caso de reclamatórias e trazer formalizações da sua gestão de SST. É aquela coisa, existe uma diferença entre documentação e formalização. Um ASO, uma ficha de EPI, um PCMSO, um PGR, isso são documentos. A partir do momento que você tem isso estruturado, robusto, você não tem documento, você tem formalizações. Onde você está apenas passando para o papel aquilo que você já pratica. Logicamente também que não adianta só ter papel se isso não for condizente com a realidade. Senão é só papel de pouquíssimo valor agregado. Beleza, pessoal? Novamente, muito obrigado a todos vocês. Estou aqui encerrando a aula. E fico à disposição para eventuais dúvidas, eventuais questionamentos e tudo mais. Tranquilo? Uma boa noite a todos e a gente se vê muito em breve com a aula da próxima semana sobre a nova NR3. Mudança no procedimento de embargo de interdição. A norma era meia página, passou para 6. Tem tabela. Meu amigo, tá um negócio totalmente diferente do que era antes. E se o auditor chegar na sua porta, você precisa saber o procedimento da fiscalização, pô. Você tem que saber seus direitos e deveres. Então, é isso aí. Beleza, pessoal? A gente se vê em breve. Uma boa noite para vocês e tamo junto.